Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 15 de julho, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Treinamento de bombeiros movimenta a cidade em meio a avanços do El Ninho. Construção de canal extravasor busca reduzir alagamentos na Itopava Norte. Município anuncia queda em fila de espera por exames de ultrassonografia. Documentário propõe reflexão sobre a presença negra na Oktoberfest. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Depois de um começo de semana mais frio, o tempo segue estável em Blumenau e a tendência é de elevação gradual das temperaturas nos próximos dias. A massa de ar seco continua predominando e garante dias de sol e poucas nuvens. A temperatura deve aumentar, principalmente a partir de sexta-feira, com tarde mais quente. E no final de semana, o termômetro pode chegar perto dos 30 graus. Segundo o Alerta Blue, não há previsão para chuva neste período. Um canal extravasor está sendo construído na rua Fritz Spernau, na Itopava Norte, para aumentar a capacidade de escoamento da água e reduzir os alagamentos naquela região. A obra vai conectar o córrego da rua Acerola a um ribeirão nos fundos da via, criando uma nova rota para a drenagem. Segundo o município, a solução foi escolhida por ser mais rápida e menos complexa do que uma intervenção completa na via, atendendo uma reivindicação antiga dos moradores. E durante 2 dias, Blumenau sediou um treinamento de operações de busca e resgates em áreas alagadas, em cenários de elevação de rios e isolamento de comunidades. O simulado reuniu bombeiros militares de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. O campo do SESI, no bairro Volstadt, foi transformado em uma base operacional, como se a cidade de Blumenau estivesse enfrentando uma situação real de emergência. De lá, as equipes partiram para atender ocorrências simuladas em diferentes pontos da cidade e de Indaial. Em uma delas, as vítimas teriam sido arrastadas pela enxurrada e ficado ilhadas nos pilares da ponte do Tamarindo. Para o resgate, os militares utilizaram embarcações e equipamentos específicos. Em outro cenário, na prainha, o helicóptero Arcanjo entrou em ação para apoiar a operação. O exercício simulou o agravamento de um evento hidrológico no Vale do Itajaí, com chuvas persistentes e aumento do nível dos rios. Ao todo, 180 bombeiros militares dos 3 estados do sul do país treinaram técnicas de busca e resgate, coordenação operacional e atuação conjunta em situações de desastre. Elas se concentraram em 2 locais, tivemos 2 cenários, um na cidade de Indaial e outro na cidade de Blumenau, onde as equipes puderam colocar caminhonetes, embarcações, motoaquáticas e também o uso de helicóptero para o resgate de pessoas simuladas em razão das cheias do rio Itajaí-Açu. Além disso, nós também empregamos o nosso batalhão de ajuda humanitária, onde nós trabalhamos com a coleta de material, carregando e descarregando caminhões, além disso também com os caminhões-tanques, realizando a limpeza de ruas, de prédios públicos, visando a retomada da normalidade. A Prefeitura de Blumenau informou que ainda não foi oficialmente intimada
da decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que restabeleceu o 5º aditivo do contrato de concessão do esgoto com a BRK. Segundo a administração municipal, após ter acesso ao inteiro teor da decisão, será apresentado recurso às instâncias superiores. A Prefeitura também afirma que vai aguardar uma decisão definitiva da Justiça antes de adotar qualquer medida relacionada à tarifa de esgoto. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina anulou o decreto que havia revogado o aditivo, mas manteve a possibilidade de abertura de um processo administrativo para analisar os resultados da auditoria e eventual reequilíbrio financeiro do contrato. Motoristas que circulam pela região do bairro Salto do Norte devem ficar atentos. O SAMAI começou hoje a instalação de uma nova adutora de água no bairro. A obra segue até o dia 18 de agosto e vai provocar mudanças no trânsito da região. Os serviços são realizados em etapas nas ruas Ari Santerre e na rua Pomerode, com desvios, sinalização especial e acompanhamento de agentes de trânsito. A tubulação fará a ligação da futura ETA 5 e vai reforçar o abastecimento de água para 7 bairros da região norte aqui da cidade. Já falamos sobre planejar, já falamos sobre preparar a terra. Hoje vamos falar sobre lançar a boa semente. Se você é CLT ou empresário, normalmente no fim do ano a renda aumenta um pouco, não é verdade? É um tempo favorável. E a minha pergunta é: o que você vai fazer com esse dinheiro extra? Como você vai usar essa boa semente? Lembre-se, dinheiro nas mãos é uma boa semente. Você decide se planta ou se desperdiça. Então, pegue o que você escreveu lá no primeiro quadro, que a gente começou a falar sobre planejamento, relembre suas metas e dê o primeiro passo. Agora, no início do mês. Porque se você não pensar com clareza, essa semente pode ser jogada fora. E quem não direciona a semente perde a colheita. O resultado? Falta de frutos e arrependimento. Bom, na próxima quarta-feira falaremos sobre crer sem duvidar. Me siga então para saber mais também no meu Instagram, janarizio.seguros e previdência, ou pelo WhatsApp 988638873. Eu vou adorar saber como que tá aí a sua jornada. Divide lá comigo, tá bom? Vou aguardar a sua mensagem. Beleza? Tá. Posso ir? Já falamos sobre planejamento, sobre preparar a terra, sobre lançar a boa semente e hoje vamos falar sobre crer sem duvidar. Quantas vezes você desejou algo, mas o medo ou o sentimento de incapacidade te paralisou? Hoje, volte ao que você escreveu lá no seu planejamento, naquele cartaz grande. Reconheça o primeiro passo. Veja o quanto você já evoluiu. Agora, visualize, declare, decida acreditar, porque a sua mente te leva antes do que o seu corpo propriamente vai chegar. Primeiro, a gente mentaliza na mente, depois a gente tem a atitude. E a Bíblia, ela diz que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, a tarefa hoje é simples, mas profunda. Crer sem duvidar. Afinal, quem duvida, trava. Quem crê, avança. E eu quero muito que você avance, que você realize tudo que você escreveu, tá bom? Então, me siga lá no meu Instagram, janarizio.seguros e previdência, ou me manda lá uma mensagenzinha dividindo comigo como que tá esse processo aí, através do meu WhatsApp, 479-8863-8873. Vou esperar a tua mensagem, hein? Janarizio participa todas as quartas-feiras no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. A fila de espera por exames de ultrassonografia na Rede Municipal de Saúde de Blumenau diminuiu 30% nos últimos 3 meses. Segundo a Secretaria de Saúde, o número de pedidos caiu de 20 para 14 mil, com a realização de cerca de 200 exames por dia. A Secretaria também informou que ampliou o atendimento em outras áreas, como psicologia, fonoaudiologia, neuropediatria e endocrinologia pediátrica, com novas vagas de consultas. A expectativa é de que novos credenciamentos acelerem ainda mais os atendimentos nas próximas semanas, diminuindo assim a fila de espera também nessas especialidades. Criar um espetáculo de teatro do zero em apenas 3 dias. Esse é o desafio da 21ª edição do Jotetitac, que começa amanhã em Blumenau. 7 grupos vão receber um texto inédito por sorteio e terão apenas 72 horas para preparar roteiro, ensaios, figurinos, cenário, iluminação e trilha sonora. O resultado desse trabalho será apresentado ao público no próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã, no Auditório Carlos Jardim, na Secretaria de Cultura. Além das apresentações, artistas e plateia participam de um bate-papo sobre a criação. O evento é um dos mais tradicionais das artes cênicas em Blumenau e reúne teatro, criatividade e trabalho em equipe. Boa noite, Jorge. Um abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega. Jorge, a gente tá vivendo essa fase aí de semifinal de Copa do Mundo, não se fala em outra coisa, mas eu só quero lembrar, né, amanhã a gente vai dar mais destaque aí às seleções que estão na grande final da Copa do Mundo de clubes da FIFA, mas eu só quero também comentar que enquanto tá rolando a Copa do Mundo, somente a Série A do Campeonato Brasileiro, ela tá sem acontecer, porque séries B, C e D estão acontecendo normalmente. Na Série D a gente não tem mais nenhum representante de Santa Catarina. O último a cair foi o Marcílio Dias, que perdeu para a Portuguesa de São Paulo, e agora não tem mais nenhum. Tinha entrado Joinville, que já caiu na primeira fase, o Beck e o Santa Catarina, que caíram no mata-mata, e agora o Marcílio Dias, que foi o último a cair. Pelo menos o Marcílio Dias já garantiu vaga na Série D do ano que vem. Agora, Série C do Campeonato Brasileiro, Jorge, nós temos 2 times aqui no estado, inclusive um deles muito bem posicionado, que é o Brusque. Brusque, nesse momento, está na 2ª colocação do geral, né? Porque é uma tabela geral da Série C, sendo que os 8 primeiros vão fazer a próxima fase. Brusque volta a jogar em casa. Brusque teve uns resultados muito ruins agora, os últimos jogos, mas volta a jogar em casa domingo, 4 horas da tarde, na Arena Simon, contra a equipe do Ituano. Domingo, no caso, dia 26 de julho, né? Que agora, nesse domingo, tem a final da Copa do Mundo, então não vai ter jogo. Dia 26 de julho volta a equipe do Brusque a campo contra o Ituano. O outro time de Santa Catarina que está nessa Série C é o Figueirense. O Figueirense está mal posicionado. O Figueirense é o 16º somente da tabela de classificação, tem 17 pontos ganhos, lembrando que os 2 últimos vão para a Série D do ano que vem. Figueirense volta a jogar na competição,
Próxima partida sábado, dia 25 de julho, 5 horas da tarde na Arena de Pernambuco contra a equipe do Santa Cruz. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, também temos times de Santa Catarina. Inclusive o Criciúma, nesse momento, é o primeiro colocado da Série B. Já estaria classificado direto para a Série A do ano que vem, porque na Série B agora, nesse novo regulamento, os 2 primeiros já vão direto para a Série A e do terceiro até o sexto tem aquele playoff de acesso, onde mais 2 times vão para a Série A do ano que vem. Então o Criciúma, nesse momento, tem 33 pontos ganhos e o Avaí está na zona de rebaixamento, 18º, com 16 pontos ganhos. Próximos jogos, sexta agora, a equipe do Avaí vai encarar a equipe do São Bernardo, jogando fora de casa, sexta às 7 horas da noite, e o Criciúma joga no sábado, dia 18, agora, sábado agora, às 4 horas da tarde no estádio Heriberto Rilse, contra a equipe do Vila Nova. Então, os 2 times de Santa Catarina que também estão aí na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Jorge, para fechar o esporte, começou hoje aqui em Blumenau a primeira edição da Basquete Nacional Blumen Cup. A competição está sendo realizada no Centro Esportivo Bernardo Werner, está reunindo 26 equipes, cerca de 420 atletas das categorias sub-12, sub-14 e sub-16 nos naipes masculino e feminino. Então começou hoje e vai até agora dia 19 de julho. A gente lembra que a entrada é gratuita, dia 19 é no domingo. Então de hoje até domingo tem basquete, né, a gurizada jogando basquete aqui na cidade de Blumenau. Jorge, grande abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galega. A seguir vamos falar sobre um documentário que propõe uma reflexão sobre a presença negra na Oktoberfest. A gente volta já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa, estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. De Cave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu converso com o produtor Rodrigo Ramos para falar sobre um documentário que propõe uma reflexão sobre a presença negra na Oktoberfest. Obrigado pela participação, Rodrigo. Obrigado pelo convite, Jorge. Então, esse documentário, ele surgiu a partir de uma reflexão que nasceu lá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Entre as muitas salas expositivas no Museu do Amanhã, existe uma sala que trata das questões das pessoas no mundo.
E a representação da Alemanha, numa daquelas muitas fotinhos que tem, é um casal de traje bávaro, sendo ela uma mulher branca e ele um homem negro. E eu achei aquilo muito emblemático. E a partir dessa reflexão, quando foi aberto o edital pela Lei Paulo Gustavo para a produção de documentários especificamente, surgiu a reflexão de onde estão os negros na presença da Oktoberfest, né? Porque é muito emblemática aquela foto representando um país. A gente sabe que a Alemanha quem chega na Alemanha hoje encontra uma nova Alemanha, né? São pessoas de todo o mundo. E assim como o Blumenau também, né? A diversidade, ela existe. E antes de acharem que é um posicionamento, que é um mimimi, que isso não é uma reflexão. É uma reflexão da participação dessas pessoas. E a partir do momento que você começa a olhar, você começa a ver que sim, existe uma presença bastante significativa, mas que às vezes ainda ela não é muito institucionalizada. Até porque é uma festa para reunir todo mundo, né? E as pessoas que acabam participando desse documentário, que tem 15 minutos de duração, as pessoas acabam se identificando como partícipes da festa e não se reconhecem como pessoas sendo discriminadas ou colocadas como cotas ou como qualquer outra função que leve a um questionamento, mas sim como agentes participantes da festa. E é interessante esse olhar deles diante dessa sociedade plural e diversificada que a gente tem. Então a ideia é justamente de fazer uma reflexão, de trazer à tona esses questionamentos e de mostrar que a festa está tudo ok com a festa, né? Existe essa participação, e a única coisa que a gente nota ao verificar não quem está trabalhando na festa, atuando como agente copartícipe do evento, é a presença de pessoas negras, que daí entra já um segundo ponto de reflexão, que interfere na questão financeira do caráter do poder aquisitivo de pessoas negras no Brasil como um todo. Então a gente observa que ainda assim há muito mais pessoas brancas participando da festa. Mas isso é um outro dado econômico que leva a uma outra reflexão para um outro momento. Mas o documentário em si, ele mostra que a festa, quando ela é aberta à pluralidade, ela pode ser dinâmica, inclusiva, mais divertida, e é isso que a gente vê com os depoimentos das pessoas negras que acabam participando desse documentário. O título chama bastante atenção, né? Loira Blumenau. Esse título quer provocar alguma coisa? Eu acho que é mais para provocar mesmo, né? Muitas pessoas ficaram, poxa, mas começaram uma discussão nas redes sociais. Eu disse, não, gente, calma. Há uma estratégia de comunicação aí, né? A gente entende que a festa nasce de uma região que trata de uma história que nem é sobre a tradição cervejeira, né? A celebração de um casamento que acontece na Alemanha e que depois se torna essa festa que a gente tem, que é a Oktoberfest lá em Munique, e depois acaba se espalhando, e a gente tem aqui em Blumenau. Mas é uma pegadinha, né? É uma reflexão. Até porque eu falo por mim mesmo, né? Eu não sou loiro, não sou descendente de germânico e adoro a festa e participo da festa com muita alegria, com muito fervor, com muito entusiasmo há quase 30 anos. E me sinto partícipe, né? Mas a reflexão é essa: será que ela é completamente loira? Né? Então, por isso que tem essa chamadinha aqui aí para dar uma pitadinha de interesse para o documentário. Que pesquisas, documentos, depoimentos serviram para a produção desse documentário? Então, o ponto de partida foi lá no Museu do Amanhã. A gente levantou dados do censo em Blumenau, de 2022, que trazem informações que aproximadamente de 10 a 12% da população em Blumenau é negra, ou se declara como pessoa negra, né? Não levando em consideração pardos, né? Mas pessoas especificamente negras. E os dados que a gente levanta dos próprios partícipes, né? Que são dançarinos e grupos folclóricos e também músicos. E quando a gente começa a olhar no entorno, e as pessoas que até nem participaram, mas que acabaram trazendo as informações, acabam confirmando que, primeiro, que esses agentes que estão na linha de frente, por exemplo, como os músicos, que falam que não se sentem discriminados em relação à cor, porque alma não tem cor, né?
e quando a gente fala de alma é da partícipe, né, de quem está vivendo a festa. Então eles se colocam de uma maneira muito leve em relação a essa programação que a festa sempre ofereceu aqui na cidade de Blumenau, né, dessa diversidade que sempre houve e até de uma sinergia que existe em relação ao que a gente pode dizer de integração, de culturas, né, de traços hegemônicos que se colocam na festa como um todo. Durante a realização dessa pesquisa, desse trabalho, houve alguma descoberta, algum relato que chamou a atenção? Num dos depoimentos, até trazendo dados mais históricos, um dos nossos depoentes, né, fala do início da festa e de que as pessoas se sentem um pouco surpresas porque existe uma estratégia de comunicação institucional dessa cidade se vender como uma cidade germânica. E quando a gente fala em germânico, a gente teoricamente já pensa no estereótipo, a pessoa clara, de olho claro, né, com essa tez, né, que a gente preconcebe. E um dos nossos entrevistados, ele diz, quando ele se identifica dizendo eu sou de Blumenau, as pessoas ficam um pouco admiradas, né, porque onde estão, né, as pessoas negras em Blumenau? E ele diz, não, estão em todas as áreas, em todos os segmentos, inclusive na Oktoberfest. Então, isso daí talvez tenha provocado até para o título do documentário, né, se chamar Loira Blumenau. Como é que tem sido a exibição até agora, né? Qual tem sido o feedback da exibição desse documentário? Nós tivemos 3 sessões na sala de exibição de filmes da Universidade Regional de Blumenau, da FUB. Além da exibição, sempre tivemos depois um bate-papo com as pessoas. E ele depois vai ficar disponibilizado no canal do YouTube, no endereço Loira Blumenau, disponível para toda a comunidade, até porque ele é uma contrapartida, né, do projeto viabilizado aqui no município. Como é que tem sido esses bate-papos? Muito bacana, muito construtivo, e eles casam muito com as falas das pessoas entrevistadas, né? Nós temos 4 agentes principais que aparecem como entrevistados, um professor mediador, que traz essa linguagem, né, da sociologia e do pertencimento, e 3 agentes culturais negros que acabam trazendo as suas vivências para o documentário. E todas essas reflexões, essas colocações deles se acabam refletindo depois e sendo confirmadas pela plateia que tem debatido. Então o feedback tem sido bem positivo. E qual é o resultado que você espera a partir do momento que esse documentário esteja disponível no YouTube? Olha, eu acredito e espero que as pessoas pensem que a festa ela é diversificada, ela é uma festa inclusiva, né? Ela é uma festa, acima de tudo, para todas as pessoas. Mas às vezes a gente precisa falar o óbvio até para ficar subentendido, né? Ainda tem algumas questões que precisam ser debatidas. Na sociedade como um todo precisam ser debatidas muitas questões, mas acredito que a festa em si ela se consolida como uma festa inclusiva, diversificada e acolhedora, principalmente porque esse depoimento de ser acolhedora me coloco como partícipe também, que cheguei de outro local e aqui me estabeleci e fui acolhido, e assim como os entrevistados que acabam participando do documentário. Esse documentário não pode criar e abrir espaço para novos debates? Ah, sim. Por exemplo, escolha da realeza da festa. Sim, isso até... A divulgação da festa, a forma como ela é divulgada. Sim. Até foi um ponto no primeiro dia, uma das pessoas colocou, veja bem, a realização da festa publica o edital, mas ela não faz exigência de que a pessoa precisa ser branca ou negra. Ela coloca um edital que tem que ter alguns critérios. A idade, não ser casada, ter disponibilidade. Então, mulheres negras podem se candidatar a participar da festa, né? E daí, por que nunca se candidataram? Bom, essa é uma boa pergunta. Né? Então, assim, daí essa pergunta tem que ser feita para também a sociedade, para que talvez as mulheres negras possam participar, porque o concurso nunca impediu ninguém de participar. Né? Então a gente vê que a festa em si ela é muito bem estruturada nesse sentido de acolher a todas as pessoas que querem participar da programação que está posta ali, mas há sim esses debates que a gente precisa ainda avançar nesse sentido e a colocação que foi feita será que se fosse participar ia ganhar? Quais são os critérios? Simpatia, beleza, se sabe falar idioma, desenvoltura.
Se a pessoa cumpriu os requisitos, por que ela não pode ser uma representante da festa, né? Então, essas questões ainda precisam ser debatidas e eu espero que o documentário traga essas reflexões positivas para que a gente possa seguir caminhando nesse sentido. E é um debate muito interessante, proveitoso acima de tudo, né? Sim, foi bastante interessante, porque quando as pessoas negras que foram convidadas se interessaram em dar os seus depoimentos, eles num primeiro momento se colocaram um pouco mais reticentes, porque queriam saber se era só sobre o preconceito. E a gente deixou bem claro desde o início, a equipe que dá a produção, de que não, a gente queria saber da vivência em relação à festa, como sentem a festa, né? E o legal foi ouvir o feedback, né, de que é uma festa que é acolhedora, que ela que ela está aberta para todo mundo que queira participar, né? Acho que o principal foco dos depoimentos foi esse. A partir de quando, então, Rodrigo, mais uma vez, o endereço do YouTube para quem quer acompanhar esse documentário? A partir dessa quinta-feira vai estar disponível no canal do YouTube Loira Blumenau. Obrigado pela participação. Eu que agradeço o espaço, agradeço mais uma vez poder conversar contigo aqui na TV Galega. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima e maravilhosa noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.